Olá novamente, meus amigos. Hoje vamos falar sobre a primeira lei de Newton. E você sabe qual é a primeira lei de Newton? Não sei. Isso, a inércia é a primeira lei de Newton. Sabia não? Meu nome é Beto e sejam bem-vindos ao canal Resenha Tecno. Bom, a primeira lei de Newton estabelece que um corpo tende a ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme caso não hajam forças externas atuando sobre ele. E aquele negócio de que, fulano está inerte. Aí você pensa, tá parado. Só que a lei da inércia não é bem assim não, amigo. Não! A lei da inércia, o objeto pode estar parado, mas ele pode já estar em movimento também, movimento uniforme. Fechou? Acertou, miserável. A inércia estabelece que se a força atuante sobre um corpo for nula ou zero, esse corpo estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Na tradução original, a primeira lei de Newton diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? A inércia é uma propriedade da matéria que verifica a resistência que um corpo oferece ao ser acelerado. Quanto maior for a inércia de um objeto, maior vai ter que ser a força aplicada sobre ele para alterar seu estado de movimento. Mentira! Por exemplo, o perigo de um caminhão que carrega uma pedra, um bloco de mármore, bobinas de metal. A inércia desses objetos é enorme. Tudo isso? E a força produzida tem que ser também grande. Então o perigo é se o caminhão frear bruscamente, a tendência desses objetos é continuar em movimento. Então o perigo é o bloco de mármore ou a bobina de metal continuar em movimento e passar por cima do caminhão. A inércia de um objeto é quantitativamente igual à sua massa. Por isso, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, pode ser medido em quilos também. É verdade. Agora vamos entender um pouco na prática o que é inércia, né? Por exemplo, você pega um copo, coloca em cima do copo um pedaço de cartolina e em cima dessa cartolina uma moeda. Se você pegar a cartolina e puxar bruscamente, abruptamente, a moeda vai cair dentro do copo. Isso acontece por causa da inércia da moeda, que ela tem a tendência de continuar em repouso. Então você puxou muito rápido a cartolina, o coeficiente de atrito não foi suficiente para puxar a moeda junto, porque ela tem a inércia dela e não foi suficiente para vir junto com a cartolina. Então com isso ela cai dentro do copo. Outra coisa interessante da inércia é que nós só podemos percebê-la se nós tivermos um ponto de referência. Por exemplo, você se imagine dentro de um veículo com as janelas fechadas, com isolamento acústico e com um perfeito sistema de amortecimento. No movimento contínuo dentro dessas especificações, você não vai saber se você está parado ou se está em movimento. É claro. Porém, se esse veículo acelerar, desacelerar ou fizer uma curva, aí você vai perceber. Agora eu entendi! Eu também. Outra prova disso é o movimento da Terra, circulando em torno do Sol. É um movimento violento, mas nós não conseguimos perceber. Apesar da inércia ser entendida atualmente, a noção mais recente de inércia demorou bastante para ser estabelecida. Antes dos trabalhos de Galileu Galilei, acreditava-se que, para movimentar algo, era necessário que uma força o empurrasse constantemente. Foi Galileu, na realidade, que percebeu, primeiramente, para que algo inicialmente em repouso fosse colocado em movimento, bastava apenas a ação de uma força. Galileu não tinha recursos tecnológicos para poder demonstrar isso. Então ele recorreu a alguns experimentos mentais. Em um desses experimentos ele propôs uma superfície perfeitamente lisa e polida.
onde não houvesse nenhum tipo de atrito em um objeto colocado sobre ela. De acordo com seu raciocínio, um objeto colocado em movimento sobre essa superfície perfeitamente lisa nunca mais pararia. Aham, sei. Segundo Galileu, após iniciar seu movimento, o objeto deslizaria eternamente na mesma velocidade. A conclusão dele é que se não existisse nenhuma outra força como o atrito, esse movimento se perpetuaria. Futuramente, Isaac Newton determinaria a lei da inércia, atribuindo a ela uma definição matemática precisa através da segunda lei de Newton, que nada mais é do que o princípio fundamental da dinâmica. Assim, Newton foi capaz de fazer relação da inércia de um objeto com a força resultante sobre ele e com a aceleração adquirida. Exemplos da primeira lei de Newton. Primeiro exemplo: se você estiver dentro de um veículo em movimento, com uma bolinha na mão, jogar essa bolinha para cima, a bolinha vai voltar diretamente na sua mão. Isso mostra que a pessoa, o veículo e a bolinha movem-se na mesma velocidade. Legal! Bem louco! Além disso, a bolinha apresenta uma inércia capaz de mantê-la em movimento com a mesma velocidade. Segundo exemplo, freando ou acelerando um carro, somos jogados para frente ou para trás, respectivamente. Mesmo parecendo que há uma força nos movendo, o que sentimos é justamente a tendência de ficarmos parados ou em movimento uniforme. Realmente. Terceiro exemplo: numa curva muito fechada, nos sentimos espremidos na porta do carro. Isso é devido à força centrípeta que aponta para o centro da curva. Assim, nossa inércia atua na mesma direção dessa força, só que em sentido contrário. Tá bom. O quarto exemplo: vamos imaginar que nós temos uma cabeça de martelo e o cabo. Para colocarmos essa cabeça de martelo, nós vamos posicionar no cabo e bater numa superfície fixa. Como a cabeça de martelo tem uma inércia relativamente grande, ela fica em repouso enquanto o cabo vai subindo e acaba fixando a cabeça do martelo. Empolgante! Existem várias outras coisas que eu poderia falar sobre isso, mas iria complicar demais a situação. Então é basicamente isso, a lei da inércia, a lei que os corpos têm com a tendência de ficar em movimento ou parados de acordo com a situação em que estiverem. E por hoje é isso, meus amigos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar seu like e ativar as notificações. Isso sempre nos ajuda a saber que você gostou e aí podemos trazer mais temas parecidos com esse, ok? Um grande abraço e até a próxima!